um abraço aqui para o nosso companheiro, para o nosso comentarista da Rádio Assunção, comentarista de futebol, Mardônio Filho, que está no departamento médico, está em casa e nem precisou ontem comentar aquela lambança do Ceará. Faltando 1 minuto para acabar o jogo, o Ceará leva 2 gols do Botafogo e fica fora das quartas de final da Copa do Brasil e ainda perde mais de R$700 mil de premiação oriundos da CBF. Decepção para os torcedores do Ceará, aquela de ontem. Mas nós vamos direto à Assembleia Legislativa conversar com o nosso companheiro, o nosso repórter, Jonas Melo. Boa tarde. Comunicando, Jonas Melo. Muito boa tarde a vocês, João Paulo Monteiro. Boa tarde ao Casal Banco Brasil na máquina de som. Boa tarde aos ouvintes que sintoniza a Rádio Assunção nesse momento. Hoje é quinta-feira, 4 de setembro de 2014. E a Assembleia Legislativa recebeu nesta quinta-feira a visita dos estudantes da Escola de Ensino Médio Branca Carneiro de Mendonça, localizado na Calcaia. A visita faz parte do projeto Parlamento e Sua História, promovido pelo Memorial do Ceará, deputado Pontes Neto. A atividade reuniu 39 alunos que foram recepcionados pelo chefe da divisão de administração do plenário 13 de maio, Luzia Araújo, que está ouvindo você agora, João Paulo. No plenário, Luzia Araújo esclareceu dúvidas dos estudantes, explicou sobre a rotina de trabalho, as atribuições dos parlamentares, tramitação das propostas, bem como a composição da mesa diretora da casa, que hoje conta com 46 deputados, foi o que destacou. E o deputado Zé de Albuquerque, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, ele destaca a importância das campanhas que foram criadas no parlamento para alertar as pessoas sobre o perigo das drogas e também destaca o Fundo Estadual de Políticas sobre Álcool e Outras Drogas, o FEPAD, que foi criado nesse momento aí, instituído pelo governo do Estado do Ceará por meio de uma mensagem 7634. A proposta é de sua autoria e é muito importante para alertar as pessoas, ao que destaca o presidente, que conversou com a nossa reportagem. Resultado em julho na corporação despersonalizada.
acaba com os impostos sobre os remédios deve ser analisada, João Paulo, na Comissão de Constituição e Justiça, logo após o primeiro turno das eleições. O Brasil é o campeão mundial de impostos sobre os medicamentos, mas quem tem os detalhes direto de Brasília é o repórter Sérgio Vieira. A proposta é de autoria do senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, que prevê o fim dos impostos sobre os medicamentos de forma gradual, 20% ao ano até o fim da incidência em 5 anos. O relatório do senador Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina, foi lido na CCJ pelo senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, que explicou em detalhes como está a proposta nesse momento. Uma anomalia causada pela guerra fiscal entre os estados. No caso de um laboratório, por exemplo, comprar matéria-prima de outro estado, é forte o temor de que o fisco do estado de fabricação do medicamento não reconheça os créditos do ICMS. Aquele laboratório teria direito pela aquisição em outro estado de insumos empregados pela mercadoria imune, isto é, no caso do medicamento humano. A fim de mitigar o impacto da imunidade, os valores serão gradativamente reduzidos à razão de 20% a cada um dos anos, até sua completa extinção a partir do início do 5º ano. No pedido de vista da senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, adiou a votação da proposta, que obrigatoriamente já está na pauta da próxima reunião, prevista para logo depois do primeiro turno das eleições. Nos Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Suécia, Venezuela, México e Colômbia, os remédios são livres de impostos. O Brasil é o líder mundial em impostos sobre os medicamentos, com uma média de 33,9% sobre o preço final, sendo que a média mundial é de 6,3%. Da Rádio Senado, Sérgio Vieira. João Paulo, falando em medicamento, a gente recebe todos os dias reclamações constantes sobre a falta de medicamentos nos postos de saúde de Fortaleza. Mas depois você fala sobre esse assunto, porque você deve colocar os ouvintes no ar para realmente falar a verdade, o que está sentindo na pele, porque só vale se a pessoa tiver realmente a presença no posto de saúde e conferir de perto, porque eu falando, você falando, alguém pode pensar que não é verdade. Mas vamos deixar para lá, porque as pessoas devem participar daqui a pouco do seu programa. E para concluir o nosso trabalho, vamos passar a agenda dos candidatos à presidência da República nesta quinta-feira. Mas quem traz os detalhes, direto de Brasília, é a Karina Cardoso. Em Brasília, Luciana Genro, do PSOL, participa de palestras sobre ensino superior na Universidade Pública e de congresso dos auditores do TCU. Rui Costa Pimenta, do PCO, concede entrevista à Empresa Brasil de Comunicação. Em Fortaleza, Dilma Rousseff, do PT, faz coletiva após visita ao residencial Cidade Jardim. Já Aécio Neves, do PSDB, tem ato político no Uberlândia Clube, em Minas Gerais. Marina Silva, do PSD, se reúne com candidatos ao governo do Rio Grande do Sul e visita a Expo Inter em Porto Alegre. Em São Paulo, Levi Fidelix, do PNTB, e Zé Maria, do PSTU, gravam um programa eleitoral. Emael, do PSDC, tem coletiva no aeroporto de Campo Grande e depois segue para Porto Velho, onde participa de outra entrevista com a imprensa. No Rio de Janeiro, o pastor Everaldo, do PSC, faz reunião com coordenação de campanha. E Mauiase, do PCB, tem entrevistas às rádios de Feira de Santana, da Bahia, e participa também de atividades na Universidade Federal. Já Eduardo Jorge, do PV, não tem agenda divulgada para esta tarde. De Brasília, Karina Cardoso. E a Marina Silva, que tinha agenda para o dia 6, sábado, portanto, aqui em Fortaleza, cancelou a agenda e só vem a Fortaleza, João Paulo, no dia 12 de setembro. É o que destaca aí a candidata ao governo do Estado, Eliane Novaes, que informou à imprensa essa informação. Portanto, essa é a nossa participação. Só abraçando aqui o grande Carlos Federico Gomes, nosso companheiro de imprensa. Ele está aqui hoje com a gente no estúdio, viu, João? Um abraço aí para ele, um abraço para o Santo Camilo, que está aqui na Assembleia com a gente, e também o Elzi e o Júnior Lima, que são seus ouvintes aqui, já estão pedindo para mandar alô para você. Portanto, são 4 horas e 18 minutos, nós estamos ao vivo aqui direto da Casa do Povo, da Assembleia Viva de Novela, para uma audiência do rádio. Está aí o nosso companheiro Jonas Melo, direto da Assembleia Legislativa do Estado de Ceará. Aproveitar, Carlos Frederico, para mandar um abraço, né, para os nossos amigos, por Elzir Araújo, para o Júnior Lima, para o Clebson e para toda essa turma aí da Assembleia Legislativa do Estado de Ceará.